nós vamos começar hoje, então, como eu comentei, né, para a continuação da aula da semana retrasada, nós vamos primeiro estudar essa parábola, que é dos trabalhadores da última hora. É uma parábola bem interessante, e ao contrário do que muita gente acha, acha que essa última hora é porque a pessoa já tá indo embora, né? E na realidade não é isso. Nós vamos entender o que significa esse trabalho da última hora, tá? Então eu vou pôr um filminho para vocês, prestem atenção, e porque assim, os slides que vão vir a seguir seriam da explicação, né? Mas como eu achei o filme, então eu prefiro pôr porque fica mais didático para a gente entender, tá bom? E vejam se vocês estão escutando. Eis que nós tudo deixamos. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo-o, vão contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do... Disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então vamos lá. Então vamos entender o que quer dizer esse trabalho, esses trabalhadores da última hora, que para nós, vamos pensar bem que o que aquele trabalhador pensou, ou reclamou, né, que ele tinha trabalhado o dia inteiro, recebeu a mesma coisa daquele que trabalhou 1 hora, é bem coisa de nós, né, humanos, né, porque a gente com certeza não ia achar justo lá ficar suando debaixo do sol, trabalhar 8 horas, e o outro que ficou sem trabalhar 7 horas, e chegou na última hora, trabalhou e ganhou a mesma coisa, com certeza nós que temos uma visão ainda estreita, poderemos achar que isso seja injusto. Então vamos continuar aqui para a gente ver. Então aqui eu vou passar rápido esses slides, porque na realidade era a explicação, né? Então a gente vê que na terceira hora o Senhor foi chamar, na hora sexta ele também foi chamar, na hora nona foi chamar, e na hora 1/10, né, na 11ª hora, ele também foi chamar.
e quando caiu a tarde lá, então ele deu 1 denário para todos, né? E aqui a gente vê aqui a contestação deles, né? E aí concluiu Jesus: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então vamos agora interpretar. Então vamos ver, quem que é o senhor da vinha, né? No caso aqui da parábola, que nós sabemos que as parábolas são sempre formas alegóricas que Jesus usava para poder se fazer entender, né? Para passar os seus ensinamentos. E é óbvio que em todas as parábolas nós temos assim muitas interpretações, ou várias interpretações, né? Claro que sempre existe uma central, mas sempre dá chance para ter outras formas de pensar, como nós vamos ver até na outra parábola que nós vamos estudar também. Mas enfim, então vamos lá, quem que é o senhor da vinha? Então aqui nós sabemos que é Deus, né? Ele está fazendo a referência a Deus que chama a toda hora os trabalhadores, né? Então lá, o que é a vinha? Então é o universo, então Jesus chama os trabalhadores para que eles trabalhem no universo. Então a vinha, né, que no caso é onde se colhe a uva, que seria aquele terreno fértil, o universo nada mais é do que isso, é onde habitam todos os espíritos, né, de todos os graus, né, de todas as escalas, e todos com o seu papel fundamental no seu trabalho de evolução. Bom, quem são os trabalhadores? Obviamente que é a humanidade. Se a gente falar aqui sobre a Terra, né, aqui a gente está falando que a vinha é o universo, né? Se a gente extrapolar isso para a Terra, os trabalhadores são a humanidade, que é onde nós estamos habitando, né? Então, o que é o trabalho na vinha? É o trabalho no bem. Justamente o que aqueles trabalhadores estavam fazendo? Colhendo a uva, né? Estavam colhendo uma fruta. E aí vamos ver o que se refere aqui à primeira, à terceira, à sexta, à 9 e à 11ª hora, o que se refere. Então aqui, as horas de contratação dos trabalhadores equivalem às diferentes convocações de Deus aos seus filhos para o cultivo de virtudes. Uns começam mais cedo a cuidar dos seus espíritos para o bem, outros começam mais tarde. E, no entanto, para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo. Não importa a hora em que iniciaram o trabalho de se regenerarem. Então, o que acontece? Nós somos, normalmente, ou a toda hora, nós somos chamados ao trabalho, somos chamados à regeneração, somos chamados à nossa evolução. Só que cada um de nós tem um tempo, né? Nós já conversamos isso várias vezes, nós não somos todos iguais. Então, às vezes, eu posso estar num momento da minha vida que um de vocês, por exemplo, não esteja e vice-versa. Então, eu posso, por alguma determinada situação, escutar esse chamado, e vocês, por exemplo, já terem escutado, ou de repente eu não quero esse chamado porque não tem nada a ver comigo, e vocês, por exemplo, já começaram a sua jornada. E aí, o que é importante a gente saber? Que não importa para Deus, não importa a hora que você vai começar a trabalhar. O importante é que você vai ser salvo, né? E aqui eu quero deixar bem claro que, como eu sempre falo, não sei se já comentei aqui com vocês, que religião alguma salva ninguém, né? Quer dizer, não adianta a gente falar porque eu sou espírita, porque eu sou católico, porque eu sou umbandista, porque eu sou crente, e aí eu encontrei minha salvação. Não, né? Nós sabemos que a gente se afiniza com uma determinada religião, uma seita, uma doutrina, no caso aqui nós, na doutrina espírita, acatamos, aprendemos, estudamos, aceitamos o que a doutrina nos fala, questionamos, que essa é uma das grandes, eu acredito, nobrezas da doutrina espírita, que você questiona as coisas, né? Mas o que importa? A salvação depende de você. É só nós aqui podemos nos salvar. Então, não importa se eu estiver na religião na Umbanda, se eu estiver na católica, se aquilo me convém, se aquilo me faz bem,
e eu me encontro, eu evoluo com aquilo, ótimo. Não somos nós a que vamos achar diferente, né? Então, por isso que é o que está falando, para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo, não importa a que hora nós fomos chamados, o que importa é que nós comecemos o trabalho de regeneração. Por quê? Também já falei várias vezes isso para vocês. Qual que é o nosso destino? É sermos felizes. Eu sempre falo, nós somos fadados à felicidade relativa. Nós somos fadados à perfeição relativa. Então, assim, dentro da nossa possibilidade enquanto espíritos imortais criados por Deus, porque a perfeição absoluta é só Deus que tem. Então, assim, a partir do momento que nós começarmos a nos regenerar, o salário nosso vai ser o mesmo, porque Deus está nos beneficiando de qualquer forma, não importa se eu comecei antes ou depois. Não é o tempo que eu comecei que vai me favorecer ou não. Tudo bem? E aqui, ó, e o salário convencionado de um denário, né, foi o que aconteceu na parábola. Todos receberam um denário. Então, o que é? Justamente é o que eu falei, é a felicidade. Então, eu posso trabalhar 1 hora bem trabalhada do que trabalhar 8 horas mal trabalhadas, né? Depois eu até vou fazer um comentário com vocês que no nosso evangelho, no capítulo 20, aliás, o capítulo 20 é dedicado a essa parábola. O capítulo chama-se Os Trabalhadores da Última Hora. Depois até vou ler algumas coisinhas aqui para a gente fechar isso tudo que nós estamos falando aqui. E aí, ó, 7º, o dono da vinha teve um comportamento injusto, né? Porque é o que nós estamos falando. Aqui o dono da vinha, nós vimos que era Deus, né? E aí a gente pode pensar, Deus tem um comportamento injusto de dar um denário para quem trabalhou, ou no caso Deus, né, dar a mesma felicidade para quem trabalhou 1 hora ou para quem trabalhou 8 horas? Então vamos lá. Ele pagou aos trabalhadores da primeira hora exatamente o valor combinado, de modo que não os prejudicou, como ele mesmo lembrou quando eles se queixaram. Quanto aos demais, a parábola nada diz sobre o acerto de salário, sugerindo-nos que os trabalhadores aceitaram a oferta de trabalho sem pré-condições. Então, o que acontece? Eu sou de um ditado na minha vida que é assim, o que é tratado não é caro, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar às 8 horas da manhã por um denário, eu aceitei, beleza, eu vou trabalhar às 8 horas por um denário. Aqueles outros trabalhadores que estavam lá ociosos, porque eles ainda não tinham conseguido o trabalho, então eles também foram contratados pelo mesmo valor. Então, assim, por isso que eu comentei logo no comecinho da explicação, o fato de nós pensarmos que eu trabalhei 8 horas, eu mereço mais do que o que trabalhou 1 hora, é uma coisa muito nossa, muito materialista de pensar, muito egoísta, né, de pensar. E lá Tânia, no Evangelho também eles falam, porque os trabalhadores estavam na praça, mas não, assim, uns estavam à toa porque queriam descansar, agora os outros não, tem alguns que queriam conseguir um trabalho para ganhar esse dinheiro, né? Exatamente, é isso que aí eu vou ler. Por isso que Jesus fala, que vocês não merecem porque vocês estavam aí à toa, vocês não foram procurar, vocês não foram atrás, mas os outros foram. E ao mesmo tempo, é isso que eu vou ler, inclusive, no Evangelho. E a outra coisa que eu comentei é o seguinte, pode ser que mesmo aqueles que trabalharam às 8 horas, eles trabalharam de qualquer jeito, né? Então, por isso que depende muito do valor do trabalho que a pessoa se dá, né? Dá àquele trabalho, né? Assim, eu posso trabalhar de qualquer jeito porque eu vou receber um denário. E o outro, de repente, fala, nossa, eu vou trabalhar 1 hora enquanto aquele trabalhou 8, então eu vou dar o meu melhor porque eu também vou receber igual a eles. Então, por isso que eu comentei que existem muitas interpretações que a gente pode fazer em torno das parábolas de Jesus. Mas, vendo pelo Evangelho, é o que nós estamos seguindo aqui. Tudo bem? Então, vamos lá.
qual a condição para o recebimento do denário, né? Então, o que ele fala? O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade, que foi o que a Sandra acabou de falar, né? Desde a alvorada, esperava com impaciência aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho, trabalhador, apenas lhe faltava o trabalho. Percebe-se que na vinha o Senhor não faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade, e ainda mais da permanência do obreiro até o fim. Os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário que os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. Então, foi exatamente o que eu estava falando anteriormente aqui. Não importa se eu trabalhei 8 horas ou 1 hora, o que importa é a qualidade que eu tive do trabalho. Então, voltando isso para a nossa vida, quando a gente for chamado ao trabalho, e aqui também trabalho tem uma conotação muito grande, né? Porque pode ser um trabalho que nos renda frutos para o nosso sustento, pode ser um trabalho que seja voluntário, como que nós praticamos na Casa Espírita, por exemplo, enfim, qualquer voluntariado, pode ser um trabalho interno, um trabalho de conhecimento próprio, né, um trabalho de evolução espiritual, moral, mental, um trabalho de autoconhecimento, né, que eu estou falando, enfim, existem um trabalho na sua família, existem várias situações, né, de trabalho que a gente pode prezar aí pela qualidade e não pela quantidade, né? Então, por isso que ele também falou que os que trabalharam todo o dia, de manhã até a noite, não mereceram maior do que os que trabalharam 1 hora, dada a qualidade do trabalho. Então, tudo que a gente tiver que fazer, em todos os segmentos, que nós façamos com amor, com compromisso, com comprometimento, né? Que eu sempre comento isso com vocês, a gente às vezes faz as coisas somente por compromisso, né? Quantas vezes a pessoa vai trabalhar e vai só reclamando e fica o dia inteiro maldizendo o chefe, maldizendo aquela situação, e se ela olhar para o lado, ela vai ver que, por exemplo, tem milhões de pessoas que adorariam estar no lugar dela, né? Então, nós temos que valorizar todas as oportunidades que a vida nos apresenta, para que a gente possa fazer disso um bem maior, né? Não só para nós, como para a sociedade, para os que estão à nossa volta. Porque também vamos ver, assim, se eu estou trabalhando numa empresa, vamos levar agora para o lado profissional, e se eu estou recebendo um salário para isso, o que meu chefe supõe? Né, que eu esteja fazendo a minha parte. Ele me contratou para isso, né? Porque ele quer ver, ele não me contratou só para pagar o meu salário, ele me contratou para que eu desse lucro para a empresa dele, para que eu ajudasse a empresa dele a progredir, né? Não só, estou dando um exemplo, né? Não só aquele funcionário, como todos os funcionários. Então, a gente vê que em todo o âmbito de trabalho que a gente fala, tudo tem uma finalidade, né? Que na realidade é a qualidade do trabalho, né? Vocês vejam, agora me veio na cabeça isso. Nós agora estamos, nós assim, muitos brasileiros, né? Ou, aliás, muitos humanos, vamos dizer assim, estão trabalhando em casa, né? Porque por conta da pandemia. O que, fazendo um parênteses, o trânsito em São Paulo melhorou substancialmente, né, com isso. Então, o que acontece? A gente vê que nem porque a pessoa está fazendo um trabalho de casa, ela está perdendo em qualidade. Tanto que tem muitas empresas, mas muitas que já determinaram que os trabalhos vão ser feitos em casa, porque o rendimento é igual, porque a pessoa, além de compromissada, está comprometida com aquilo, né? Ela tem deveres e tem obrigações com isso também, né? Então, por isso que eu acho interessante isso da condição do recebimento do dinheiro, né? Alguém quer pôr alguma coisa?
Então, vamos lá. Qual que é a ideia central da parábola, né? Então, aqui, ó. Jesus procurou salientar a virtude da boa vontade e da disposição para o trabalho. Num plano mais amplo, o trabalho não deve ser entendido unicamente como o trabalho que conhecemos, as atividades braçais e intelectuais passíveis de remuneração. Toda ocupação útil é trabalho, conforme a resposta à questão 675 do Livro dos Espíritos. Tudo que concorra para o desenvolvimento próprio, do semelhante e, em geral, da criação, é trabalho nessa conceituação estendida, que foi o que eu acabei de falar aqui para vocês dos vários tipos de trabalho que nós temos, né? E aqui, o que Jesus procurou salientar nessa parábola? A mensagem mais evidente da parábola é, pois, a importância de nosso engajamento nas atividades da vinha universal. O que é o engajamento? O comprometimento. Ele traz para nós o salário da felicidade, o bem-estar físico, a satisfação intelectual, o prazer do cultivo do belo, a tranquilidade moral. Então, assim, voltando aqui para a questão de cima, onde toda ocupação útil é trabalho, então, a partir do momento que nós ganhamos esse salário da felicidade, que são alguns benefícios, esses daqui, por exemplo, o bem-estar físico, a satisfação intelectual, o prazer do cultivo, a tranquilidade moral, nós temos outros benefícios, né, nesse trabalho, nessa ocupação útil que nós podemos ter. E aí o que ele fala aqui, que é a importância do engajamento, né? Aí, aqui, o que significam os diversos grupos de trabalhadores na parábola? Que nós vimos que um começaram cedo, outro às 3 horas, 6 horas, 9 horas, tal. Então, aqui, ó. A diversidade dos grupos de trabalhadores da parábola indica a diversidade dos seres criados e das tarefas a desempenhar em cada estágio da sua evolução. A gente já comentou a respeito. Deus reconhece essa diversidade, convocando cada um a seu tempo para as tarefas adequadas ao momento. E, contanto que haja disposição para o trabalho, todos recebem o fruto dos seus labores, por mais modestos que sejam. Não espera o Senhor que, num dado dia, todos desempenhem as mesmas tarefas. A meta de todos deve ser a de colaborar cada vez mais na obra divina. Mas a convocação divina leva em conta a capacidade presente de cada um. E aqui eu vou fazer um link com a parábola que nós tivemos na semana retrasada, que faz parte da mesma aula, que é a parábola dos talentos. Né? Então, o que acontece? Cada um tem uma capacidade, cada um tem um talento. Por isso que nós vivemos em sociedade, por isso que nós temos a lei, todas as leis divinas que nós estamos estudando no sábado, né? A lei da igualdade, da sociedade, enfim, todas elas que fazem com que nós possamos conviver juntos, cada um fazendo a sua parte, colaborando com o outro. Por quê? Cada um de nós está em um estágio de evolução. Isso não quer dizer que o que tem uma evolução, digamos, um pouco mais apurada, seja melhor do que o que não tem. Não, esse que tem a evolução um pouco mais apurada, digamos assim, se for essa a palavra correta para eu usar, qual é o dever dele? De sustentar aquele que está abaixo dele, né? Que foi sempre o que eu lembro sempre de um slide que a gente colocou numa das nossas aulas, que era uma mão puxando a outra, uma mão segurando, sustentando a outra, né? Então, o que é? Você tem o dever de ajudar o seu próximo a subir. E como eu sempre falo, ninguém cresce pelo outro, mas nós podemos ajudar, né? Podemos fazer a nossa parte que nos compete se estivermos num grau um pouco mais evoluído que o nosso irmão, que o nosso familiar, enfim, que o nosso colega de trabalho. Isso daqui não nos dá um privilégio e nem nos dá
a chance, nem pode nos dar, não pode nos dar a chance de nós nos orgulharmos disso, né? De acharmos que, eu sou mais evoluído, eu já estou nessa seara há muito tempo, eu já sou espírita há 30 anos. Ai, meu Deus, né? Quer dizer, a partir do momento que a pessoa fala isso, ela já tem que voltar lá para os bancos escolares, né? Porque a gente às vezes fala, eu tenho 30, no meu caso, né? Eu tenho 33 anos de doutrina espírita. E eu, cada dia que eu leio um slide desse, eu estou aprendendo, e cada vez que eu... A gente cada vez está aprendendo mais, a gente nunca sabe tudo, né? Não, claro que não. Então, assim, a gente só vê, é como diz, acho que Sócrates, né, que fala, só sei que nada sei, né? Então era mais ou menos por ali mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Não, só para completar que a vida é um eterno aprendizado. Sim, é isso, claro, porque todo dia a vida está nos proporcionando desafios, né? A gente sabe, todos nós sabemos disso, né? Ninguém aqui, acho que raríssimas exceções na humanidade que a pessoa nasceu e vive num mar de rosas, caramba, né? Eu acredito que não exista uma pessoa assim, porque a condição do nosso planeta também não é essa, né? Então, assim, nós temos que ir nos desafiando e levando esses desafios dia após dia, e como a gente sempre fala, nós não temos a cruz maior do que podemos carregar. Então, a gente sabe que o nosso desafio é diário, e nós sempre nos segurando na mão de Deus, nós vamos continuar a nossa evolução de acordo com o nosso estágio, ok? Bom, então aqui, ó, a afirmativa, que diz lá no comecinho da parábola, que o Senhor, né, ele saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. O que significa esse sair de madrugada? Então, indica o supremo dinamismo do trabalho no bem, caracterizado por ser diligente e produtivo, que não perde tempo e que começa cedo. Como é prioritário o progresso humano, o Senhor tem enviado ao planeta espíritos missionários, desde as eras mais remotas. A evolução espiritual é uma meta divina, definida desde que ocorreu o processo de humanização do princípio inteligente, isto é, na madrugada da vida humana, quando o espírito era simples e ignorante. Então, esse sair de madrugada, a gente tem que ver que é um sentido figurado, né? Então, assim, como Deus está sempre criando, e os espíritos que ele cria são sempre simples e ignorantes, todos partem do mesmo ponto, não há privilégio de espíritos. Por isso que aqui eu vou voltar aqui, ó. Por isso que aqui, ó, não espera o Senhor que num dado dia todos desempenhem as mesmas tarefas. Claro que não, porque se ele está criando a cada dia espíritos que são simples e ignorantes a caminho da evolução, claro que nós vamos estar um pouco mais adiantados do que esses, assim como existem espíritos mais adiantados que nós sabemos disso, de acordo com as várias escalas espirituais, né? Nós estamos a caminho, né? E aí o que acontece? Então, ó, desde o progresso humano, a gente recebe aqui na Terra, espíritos missionários, que vêm vindo para quê? Para ajudar na evolução da humanidade. Em algum momento, em alguma situação, em algum determinado local, como nós sabemos que nada acontece por acaso, então, assim, sempre vai ter em algum lugar, algum momento, alguma coisa que vão vir espíritos que vão fazer aquela turma de trabalhadores progredir um pouquinho mais, né? Então, foi o que está falando aqui, desde o processo de humanização do princípio inteligente. Para quem está conosco aqui desde o começo, nas aulas de sábado, sabe que nós já tivemos aquela aula lá de quando o princípio inteligente foi sendo individualizado, né? E aí aí ficou o espírito com E maiúsculo, que nós já conversamos aqui, né? Como aqui, ó, o espírito que era simples e ignorante e vai evoluindo aos poucos.
Aqui, o que significa os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? Por que muitos são chamados e poucos os escolhidos? Essa passagem está em Mateus. E também está aqui nesse capítulo do Evangelho. Então diz o seguinte: os indivíduos escolhidos são os primeiros no reino dos céus, porque souberam aproveitar integralmente os trabalhos na vinha do Senhor ao longo das sucessivas reencarnações. Não temeram as lutas nem os desafios impostos pelas provações. Estes são os trabalhadores da última hora, que têm direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Então tá bom. Peraí. Ixi. Então o que acontece? Aqui a gente vê assim, né? Por que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Porque de fato, como eu comentei já desde o começo aqui do nossa aula, todos nós somos chamados, mas o que acontece, poucos de nós atendem a esse chamado, por isso que está falando que são os escolhidos, porque quem foi escolhido é porque soube aproveitar todos os trabalhos na vinha ao longo das sucessivas reencarnações. Então, por isso que fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E aí que fala dos trabalhadores da última hora. E aqui eu vou ler um trechinho, porque aí por aqui a gente já acabou essa parábola. Mas eu ainda vou falar duas coisas, e eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho, e depois nós vamos conversar alguma coisa a respeito. Aqui no capítulo 20 do Evangelho, na instrução dos Espíritos, no item 2, quando fala assim, os últimos serão os primeiros, no 4º capítulo, diz o seguinte: bons espíritas, meus bem-amados. Quem está falando isso é Constantino, um espírito protetor. Então ele fala assim: bons espíritas, meus bem-amados, sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei meu trabalho no alvorecer do dia e só o terminarei ao escurecer. Todos vós viestes, quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, pois a encarnação cujas correntes... um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis entrar? Eis chegado o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não vos esqueçais nunca de que vossa existência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Depois ele continua, e aí depois na outra parte diz sobre a missão dos espíritas. E aí eu queria deixar claro para vocês o seguinte: muitas pessoas acreditam, por isso que eu li agora no Evangelho, que nós, os espíritas, somos os trabalhadores da última hora. Porque o espiritismo é uma doutrina muito jovem, né? Vamos ver que ela tem aí 163 anos. O que é isso? Né? Não é nada. Começou em 1857, quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Então, ela é um bebê, né? Se nós formos ver aí perto do próprio cristianismo, que está há 2.000 anos, do budismo, que está aí há 5.000 anos, e, enfim, de quando Moisés trouxe lá, que veio ao Corão, enfim. Nós temos do hinduísmo, nós temos religiões milenares, né? E muitos acham que nós somos os escolhidos, que nós espíritas somos os trabalhadores da última hora. E aí, outro dia, escutando uma palestra, eu vi uma
uma explicação muito interessante a respeito disso. E onde o expositor comentava o seguinte, que seria muita pretensão nossa acharmos que nós somos os trabalhadores da última hora. Mesmo porque nós, enquanto espíritas, somos uma parcela da humanidade ainda muito pequena. Nós somos aqui, nós, assim, a nível aqui do... aliás, eu não vou saber falar direito a porcentagem, mas quando nós tivemos uma aula sobre as religiões, eu mostrei um gráfico ali para vocês sobre todas as religiões, né? E a gente viu, que não sei se vocês vão lembrar, que nós, os espíritas, somos uma parcela muito pequena, ali alguma pequena porcentagem, acho que é 1, 2, 3%, alguma coisa assim. Então, vejam bem, em 8 bilhões de almas encarnadas, nós somos um número muito pequeno. Então, seria muito pretensioso que nós quiséssemos salvar a humanidade, entre aspas, né? Só porque somos espíritas ou só porque achamos que somos os trabalhadores da última hora. Então, eu achei bastante pertinente o que esse expositor comentou, porque nós podemos sim ser também, mas nem por isso outras pessoas de outras religiões possam também ser os trabalhadores da última hora. Porque o que nós estamos falando aqui? Que depende do seu momento, depende do seu chamado, depende da hora que você acordar, né? Acordar para a vida, acordar para a sua evolução, acordar para o seu eu interior, para o próximo, enfim, tudo aquilo que a gente já falou até aqui. Então, assim, seria um pouco pretensioso mesmo da nossa parte achar que inclusive, volto a falar, como está escrito aqui, aliás, aqui, ó, eu vou até justificar o que está falando. Está assim, ó, bons espíritos, sois os trabalhadores da última hora. Ele também está falando que nós podemos ser os trabalhadores da última hora, mas não só nós, entendeu? Então, assim, nós temos que ter essa humildade de vermos no nosso irmão de uma outra religião, de uma outra doutrina, seita, o que seja, ou até uma pessoa que não tem religião nenhuma, que muitas vezes é até muito melhor do que muitos de nós. Então, assim, que esses sejam, de fato, os trabalhadores da última hora, que vieram para fazer o que tinha que ser feito, né? No seu momento, com a sua boa vontade, com o seu compromisso, o seu comprometimento, e assim levar adiante a colheita dessa vinha. Tudo bem? Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês dessa parábola. Agora nós vamos falar da parábola da figueira que secou. Essa parábola está em Marcos, capítulo 11, aqui está pulado, tá vendo? O versículo de 12 a 14 e de 20 a 23. Aí eu vou ler uns trechinhos aqui para vocês, depois eu vou explicar o porquê que está pulado isso daqui também. Essa é uma parábola bastante de difícil entendimento. Por isso que eu também comentei lá no comecinho da aula que existem vários significados para muitas coisas que Jesus quis dizer. Mas, de acordo com o que eu também andei estudando, é o que eu vou falar para vocês à luz da doutrina espírita, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou ler o que está escrito na Bíblia. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse, Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo que houver dito acontecerá,
verá que, com efeito, acontece. Bom, então vamos voltar aqui, que eu vou explicar para vocês que contexto que aconteceu isso daí. Então vamos lá, aqui eu estou com a Bíblia aberta, estou lá no capítulo estou no Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, e aí o capítulo começa assim, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Foi quando Jesus foi, acho que a maioria de vocês deve conhecer essa passagem, quando Jesus entrou na cidade, era o sábado antes da Páscoa, que hoje nós chamamos do Domingo de Ramos, né? Então era na semana antes da Páscoa, que Jesus entrou na cidade montado num jumento, né? Então disse assim, então aqui, ó, e levar, peraí, deixa eu achar. Aí, bom, Jesus entrou na cidade e aqui, e Jesus entrou em Jerusalém, no templo. Isso lá ele entrou na cidade. Aí depois, quando ele entrou no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Aí vem essa parte aqui, ó. Então ele foi para Betânia passar a noite. De manhã, quando eles saíram de Betânia, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E aí passa tudo aqui. E aí o que aconteceu? Aí ele foi e amaldiçoou aqui, os discípulos ouviram. No dia seguinte, o que aconteceu aqui? Ele voltou para Jerusalém. E quando ele voltou para Jerusalém, foi aquela passagem que eu também acho que todos conhecem, que é quando Jesus entrou no templo e lá estava ocorrendo comércio. E aí Jesus ficou bravo, né? E ele energicamente expulsou os vendilhões do templo. Ou seja, ele comentou energicamente e com razão de que ali não era lugar para fazer comércio, que ali era um templo, ali era um lugar onde devia se fazer oração, né? Então eu vou ler um trechinho para vocês aqui, ó. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras do que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então foi essa passagem que aconteceu entre esse dia que ele amaldiçoou a figueira e o dia seguinte. Bom, depois que aconteceu isso, ele saiu de Jerusalém. E aí, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles passando pelas figueiras, aí continua, passando pela figueira, tal, não sei o quê. Então nós temos que interpretar isso de várias formas. Então eu vou falar uma das formas aqui que nós temos de interpretação, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo sentido da árvore, porque eu não sei se vocês lembram também, quando nós demos a aula sobre Zaqueu, aonde que Zaqueu subiu? Ele subiu numa figueira. Então, assim, a figueira, ela era muito usada, as árvores são muito usadas em muitas passagens da Bíblia, em muitas parábolas. E ela tem um porquê. Então, vamos ver. A árvore é o tema simbólico mais rico e mais difundido. Símbolo da vida, em perpétua evolução e em ascensão para o céu, ela evoca todo o simbolismo da verticalidade, porque ela está, aqui ó, ela põe igualmente em comunicação os 3 níveis do cosmos. O subterrâneo, através de suas riquezas, sempre a explorar as profundezas onde se enterram. A superfície da terra, através de seu tronco e de seus galhos inferiores. E as alturas, por meio de seus galhos superiores e de seu cimo, atraídos pela luz do céu. Então, assim, por conta dessa verticalidade da árvore, que ela está desde a terra até para o céu, ela é muito usada como esses símbolos de ascensão, né? E na parte simbólica, a gente tem que as raízes, né, representam a terra, os galhos representam o céu.
universalmente considerada como símbolo das relações que se estabelecem entre a terra e o céu. Bom, então vamos ver agora o porquê dessa figueira que não tinha figos. Então vamos lá. Na antiga Palestina, diziam que os primeiros brotos de frutos da figueira apareciam 2 meses antes das folhas. Mesmo não sendo época de figos, a figueira já tinha estrutura para, mesmo fora de época, possuir frutos. Cristo se baseia nessa premissa para lançar uma praga, entre aspas, à figueira. Então, veja bem, se a gente for ver aqui na primeira frase, o que a gente vê aqui? Ó, dá para ver até pela foto, que eu acho que fica bem explícito. A gente vê os frutos e vê as folhinhas ainda bem verdinhas, bem pequenas. Dá para ver aqui os brotinhos de folha saindo. Então, isso daqui vai um pouco contra o que nós aprendemos em biologia lá nos bancos escolares, né? A gente não aprendia assim que vinha as folhas, as flores e os frutos, não é isso? O normal que vem na árvore. E na realidade aqui era diferente, os frutos apareciam antes das folhas. Então, por isso que aconteceu, Jesus, quando viu aquela figueira frondosa, lotada de folhas verdejantes, ele supôs que, porque era a característica da figueira, que ali ela já devia ter frutos, percebe? Então, assim, ela era uma figueira que nós poderíamos chamar temporã, ela era uma figueira que estava fora dos padrões. Ela aparentava uma coisa, mas não era aquilo que ela estava aparentando. Então, baseado nisso, é que nós vamos agora destrinchar a figueira. A figueira não, a parábola. Então, vamos lá. Lições para que a parábola nos traz. Então, aqui, uma das interpretações. Essa figueira representava, na época, o povo de Israel. Em outras ocasiões, Israel já tinha sido comparado a uma figueira, se nós formos ver lá no Antigo Testamento. Jesus parece aqui reviver essa comparação, mas agora como uma forma de repreensão aos israelitas. Por quê? Essa figueira parecia ter frutos. Em muitos momentos, Jesus combateu a hipocrisia de fariseus e do povo que gostava muito de uma vida de aparências, que não refletia o que de fato tinha em seus corações. Jesus criticou muitas vezes esse mau comportamento. A figueira tinha folhas e isso indicava que ela deveria ter frutos, mas não tinha. Da mesma forma, muitos pareciam ser servos de Deus, mas não eram. Então, uma das interpretações é que Jesus falou isso direcionado ao povo de Israel. Eles aparentavam uma coisa, mas não eram o que eles aparentavam. Eles se diziam servos de Deus, mas era só da boca para fora. Era só uma ostentação. Então, vamos lá. A aparência de ter frutos e a falta deles foi a causa da figueira secar. Uma vida de aparências, sem frutos verdadeiros e proveitosos, destruirá a vida daquele que escolhe esse tipo de vida. A nação de Israel, no caso, sofreria muito pela aparência de santidade que buscava esconder corações hipócritas. Isso faria muito deles secar. Aqui, eu não sei se eu vou falar, mas vocês também devem saber, e tem no nosso evangelho, quando fala que Jesus falavam que os fariseus pareciam sepulcros caiados por fora e podres por dentro, ou vasos caiados por fora e podres por dentro. Então, assim, passava uma mão de cal na frente, em cima estava bonitinho, estava branquinho, todo pintadinho, mas dentro era só uma podridão. Então, era exatamente isso que Jesus estava falando. Era uma vida de aparências, eles aparentavam, mas não eram. Então, vamos lá. A falta de frutos ainda desagrada a Deus. Fomos chamados a frutificar. Por isso, essa lição de Jesus ainda é bastante atual,
pois o coração humano continua produzindo aparências para esconder uma vida infrutífera e distante da vontade de Deus. Sempre que Deus olha para nós, ele deseja encontrar bons frutos. Então a gente pergunta: você tem esses bons frutos? Porque de fato nós podemos ser uma figueira verdejante, mas não termos frutos nenhum. Então, aqui acho que eu vou falar aqui, ó, as lições da figueira seca para a doutrina. Então, no nosso evangelho, aprendemos que a figueira seca é o símbolo das pessoas que têm as aparências, apenas as aparências do bem, mas na verdade não produzem nada de bom. São pessoas que querem passar uma imagem que não corresponde ao que realmente são. Exemplo, e aqui esses exemplos são, é bem assim, para quem vos fala, né? Oradores, palestrantes que falam muito bem, têm muito brilho, fazem muito sucesso entre os seguidores, mas tudo que falam não passam de palavras vazias. Poucos praticam aquilo que falam. Então, o que nós vemos? No caso meu aqui, né, do meu compromisso enquanto passar a doutrina para vocês, o pouco da doutrina que eu conheço, né? Na realidade, a única diferença minha para vocês aqui é que eu estudei um pouquinho antes, e aí eu estudei e estou passando para vocês. Mas esse compromisso e esse comprometimento que eu tenho me faz com que, para mim, essa parábola seja muito forte, né, muito verdadeira, porque de fato nós podemos aqui falar um monte de coisas bonitas e aí chega, ou que sejam os palestrantes, né, ou que na hora que chega dentro de casa, na família, no seu trabalho, no trânsito, é uma pessoa completamente diferente, né? Aliás, existe uma historinha que eu... Oi? Esses palestrantes que você fala, além de tudo, de não praticar o que eles passam para as pessoas e ainda querem, assim, esse dízimo que eles falam, né? Querem que as pessoas ajudem eles a ficar numa vida boa, mas por fora, igual uma pessoa que fazia as orações, mas ela queria ganhar. Ela estava no bem bom, mas em si ela não praticava nada que ela estava passando para as pessoas, não tinha aquela confiança, e o povo confiando na palavra. E ela mesma não praticava. Então, a gente vê assim que, na realidade, todas essas pessoas que falam, né, que pregam, enfim, que passam, por vezes, um ensinamento incoerente, né, ou que não condiz com a verdade, ou, enfim. Você estava falando agora que remete a gente a algumas outras religiões. Eu confesso que quando eu estava falando aqui, eu nem pensei nisso. Eu acabei pensando em nós enquanto expositores espíritas mesmo, sabe? Por isso que eu falei, eu tenho uma historinha, eu não sei se é de Humberto de Campos, eu não lembro exatamente de quem era, mas a historinha é mais ou menos assim. Tinha um palestrante que falava horrores, todo mundo adorava, aquela história que a gente já conhece muito bem. E toda vez que ele falava, que ele dava as palestras dele, sentava lá no canto, lá no finalzinho do salão, sentava um senhorzinho super humilde, super quietinho, ficava ali, tudo escutando, tal, bom. E toda vez era a mesma coisa. E esse senhorzinho, né, ficava achando, nossa, né, esse palestrante, como ele é bom, né, como ele é legal, como ele é uma pessoa humana, caridosa, enfim. Só que aí os dois desencarnaram, né? E quando o espírita chegou lá para São Pedro, né? Aí ele viu que aquele senhorzinho que escutava as palestras dele estava numa posição assim super de destaque lá em cima com São Pedro, estava bem na fita, né? E aí o palestrante virou lá para São Pedro, né? Tô brincando aqui com vocês. E aí falou assim, escuta, meu, como é que pode? Né? Eu ia lá toda semana, preparava palestra, estudava e falava e não sei o quê, e essa pessoa aqui super humilde que vinha aqui escutar as minhas palestras está numa posição melhor do que eu? E aí São Pedro falou para ele, só que ele praticava tudo que você falava, e você só falava. Né? Então, assim, daí a gente vê a nossa responsabilidade enquanto a gente passa a palavra, né, do que nós conhecemos da doutrina,
Aliás, não só isso, né? Se nós vermos mesmo o nosso dia a dia, e aqui eu não estou falando eu como expositora ou como, sei lá, palestrante, nada disso. Todos nós aqui no nosso dia a dia, a partir do momento que nós começamos a nos modificarmos, as pessoas que estão à nossa volta, elas começam a perceber essa nossa modificação. Eu sempre dou exemplo, e já devo ter falado aqui para vocês, de jogar uma pedra na água. Você vai vendo aqueles círculos concêntricos e eles vão se espalhando. Então, o que acontece? As pessoas ao teu redor vão percebendo que você está se modificando, e aí elas vão começando a perceber, nossa, por que está acontecendo isso? Ela está ficando melhor, está ficando mais paciente, ou está escutando mais, ou está, sei lá, fazendo coisas melhores, e as pessoas acabam se contagiando pela nossa conduta. Então, veja bem, da nossa responsabilidade de não fazer, nossa, que eu falo de todos nós, né? De fazermos as coisas de verdade, né? De fazermos as coisas de coração, né? Com sentimento, porque se for só da boca para fora, isso não vai vingar, vai chegar um dia que a casa cai. Faz mal para a gente mesmo, né? Se você não falar a verdade, uma hora isso aí vai cair e você vai levar isso de volta. Você perde a razão, né? Porque você vai falando, eu não pratico aquilo, uma hora eu acho que cai nas pessoas, assim, poxa, a pessoa fala tanto, mas não está praticando, né? Porque você tem que mostrar, não é só falar, né? Você sabe que eu lembrei também de uma novela que teve na Globo. Aliás, ela teve 2 vezes, que era O Profeta. Eu acho que nós que somos mais velhos aqui, acho que lembramos essa novela, né? Que tinha aquele rapaz que era médium, né? E que ele fazia, se bem que lá tem uma outra conotação, é semelhante a essa, mas lá era uma outra conotação que a gente também fala de graça, que também fala no Evangelho, que é dar de graça o que de graça recebeste, né? Então, assim, era aquele médium que era assistido pelo, tipo João de Deus, né? Ali mais ou menos, guardadas as proporções, que fazia as coisas, era assistido pela espiritualidade maior, só que de repente essa mediunidade subiu na cabeça, né? E aí, no caso, começa a cobrar, começa a fazer algumas coisas que não são pertinentes, e aí o que aconteceu com ele? A mediunidade dele simplesmente foi suspensa, né? E aí ele tinha que fazer as coisas por conta e risco dele, né? Porque, de fato, a mediunidade foi dada de graça, ela é dada de graça para nós. Então, por isso que não podemos cobrar pela mediunidade que nós temos, né? Então, isso seria uma coisa à parte dessa daqui. Oi? A mediunidade também é um preço que você está pagando aqui, né? Porque você vem com ela para você praticar o bem. Então, quer dizer, isso aqui que você está fazendo é que você tem que cumprir aquilo certinho. Aí você começa a cobrar, começa a fazer uma coisa, já não está cumprindo a sua necessidade que tem, né? Olha, tem uma frase que eu tenho até num slide naquela aula acho que eu não dei para vocês a de passes, não lembro, que diz o seguinte, acho que é uma frase de Kardec, e se não me engano está no Livro dos Médiuns, diz o seguinte, mais ou menos assim, a mediunidade é coisa santa e como tal deve ser tratada. Entendeu? Mais ou menos nesses termos. Então, de fato, é muita responsabilidade, né? E nós aqui, enquanto espíritas, independente da nossa mediunidade, se é ou não ostensiva, não importa, né? Nós temos a nossa responsabilidade de nos melhorarmos e fazermos isso de verdade, e não só da boca para fora, porque como você comentou, Sandra, uma hora isso vai ser desmascarado, ninguém consegue levar isso para a vida inteira, e além do mais, a quem que nós vamos estar enganando? Né? A nós mesmos, né? E aí, o que adianta? Não vai adiantar nada, né? Bom, vamos lá que vou encerrando. A figueira seca também representa as pessoas que têm a chance de serem úteis e não o são. É o que nós estamos falando aqui. No Evangelho diz que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Nós temos a chance de produzir frutos,
em todos os lugares aonde vamos, através do nosso exemplo. Veja, é o que nós acabamos de falar. Então, não importa o que fizermos, o nosso exemplo, a nossa conduta, o nosso dia a dia é que mostra quem nós somos. Então, por isso que eu digo aqui, ó, que tipo de árvore somos nós, né? Que tipo de figueira somos nós? Nós só temos folhas ou nós já estamos dando frutos, né? E como dizia lá, como dissemos ali, os frutos vêm antes das folhas, né? Aqui, então, a hora que a gente já tiver bem verdejante, é porque nós já estamos dando, já demos os frutos, né? Então, que nós possamos, de fato, fazer da nossa vida, né? Esse tipo de ascensão que nos remete à árvore, né? Do solo para o céu, né? Da terra para o céu. Então, crianças, olha, hoje foi mais rápido, porque, de fato, o que acontece? Hoje era a metade daquela aula que nós tínhamos, né? Parar de compartilhar. Então, assim, por isso que acabamos, então, um pouquinho mais cedo, por conta de ser só a outra parte mesmo da aula. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, fiquem à vontade. Caso contrário, a gente já pode